Eu quero convidar vocês a lermos a Bíblia hoje em 1 Coríntios 6, 12 a 20. Eu coloquei o texto na internet, 1 Coríntios 6, 12 a 18, mas eu vou acrescentar mais dois versículos, 6, 12 a 20. Eu quero primeiramente advertir vocês contra as epígrafes. Epígrafe está na Bíblia, mas não é da Bíblia. Tá bem? Epígrafe está na Bíblia, mas não é da Bíblia. Epígrafe foi alguém que organizou a Bíblia e escreveu lá uma expressão que, na visão de quem organizou, sintetiza aquela perícope. Perícope, essa palavra que não é muito comum para a maioria das pessoas, só para os estudantes de teologia, que perícope é uma palavra conhecida, que perícope é o recorte do texto, ou seja, qual o texto da Bíblia que eu tomei para falar com vocês hoje? 1 Coríntios 6, 12 a 20. Então, 1 Coríntios 6, 12 a 20 é a perícope. Eu fiz assim, uma tesourinha, cortei esse texto, é sobre ele que eu vou falar. É a perícope, é uma expressão, é uma palavra grega. Mas na minha Bíblia está escrito assim, a sensualidade é condenada. Com todo respeito, é bobagem, isso não tem nada a ver com o texto. Nada a ver com o texto. Então eu estou falando que aqui na Bíblia tem uma bobagem escrita, mas essa bobagem não é da Bíblia. Tá bem, gente? Isso não está lá no original, não. Tá? Agora, 6, 12 a 20 está no original. Aí se eu falar que é bobagem, aí Deus pode mandar um raio sobre mim aqui e fulminar comigo. Tá? Tem muita... que às vezes uma pessoa organiza a edição e escreve lá o que ela acha que é. Esse texto não fala de sensualidade. Esse texto fala de muito mais do que isso. Esse texto fala do corpo. Do corpo. Esse corpo que Deus nos deu. E a relação desse corpo com Deus. Qual que é a importância desse corpo para a nossa espiritualidade? É disso que esse texto fala. E eu tenho que confessar a vocês também uma coisa que para mim me é muito cara. Quando eu tinha 14 anos de idade, jovem assembleiano, muito entusiasmado, tinha um congresso de mocidade de jovens ali no bairro Cabana, jovens saindo pelo ladrão da igreja, a igreja entupida de gente. Nosso grupo de música foi cantar lá na frente, eu virei para o dirigente: ô irmão, deixa eu pregar. Aí ele deixou eu pregar. Aí foi 1 Coríntios 6, 12 que eu li. Primeiro texto que me inaugurou nessa vida de pregador, inicialmente assembleiano, foi 1 Coríntios 6, 12. Imagina a importância desse texto na minha vida, né? Então o texto começa assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que os homens, o homem que se une à prostituta, forma com ela um só corpo? Porque, como disse, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra
o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus queridos irmãos e irmãs, se você fizer uma busca aí no Google sobre esse texto, 1 Coríntios 6, 12 a 20, você vai encontrar um tanto de doutores dizendo que vão falar sobre teologia do corpo. Teologia do corpo. Isso aqui é teologia do corpo. E que a gente já sabe o que é essa teologia do corpo que essa turma aí fora fala. É o uso do texto bíblico como pretexto para defender um legalismo que não está no texto bíblico, para defender um moralismo que não está no texto bíblico. Mas esse texto é muito forte. Talvez por isso esses aproveitadores de texto bíblico, principalmente para atacar os outros, utilizam desse texto de uma maneira pretensamente saudável cristã para agredir, para maltratar, para desqualificar, para justificar suas atitudes, seus preconceitos, suas posturas não cristãs. Mas, como diz o próprio apóstolo Paulo em outros textos, com toda a aparência de santidade, com toda a aparência de vida pura. Utilizam-se de um texto que é um texto muito forte, que nos chama a uma reflexão séria, para pegar pormenores do texto e desviar o texto, como a própria epígrafe fez. A sensualidade é condenada. O texto não fala de sensualidade. O texto fala do corpo. Este corpo que está aqui. O seu corpo que está aí, que te transporta. O seu corpo que recebe o seu espírito. Espírito que Deus te deu quando você foi gerada no ventre da sua mãe. É desse corpo que esse texto fala, e da relação desse corpo com Deus. Pois bem, Paulo faz uma afirmação, uma premissa maior: todas as coisas me são lícitas. Você fala assim: será que dá para afirmar que todas as coisas me são lícitas? Mas é preciso entender o que Paulo quis dizer. Talvez a expressão aqui não seja boa. Na verdade, Paulo quis dizer o seguinte: eu não estou debaixo da lei. Porque a discussão de Paulo com os legalistas, lembra? Sempre os judaizantes, Paulo dizia: eu não estou debaixo da lei, logo eu sou livre. Quando Paulo diz todas as coisas que são lícitas, Paulo está dizendo: eu sou livre. Livre. Não tem lei que vai dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer. Se eu posso comer carne de porco, se eu não posso. Se eu lavo ou não lavo a mão antes de comer. Se eu como ou não como a carne que foi sacrificada aos ídolos, mas que está agora lá no açougue. Paulo passou por isso. Foi questionado, inclusive. Paulo tinha total desprezo por toda forma de legalismo. Por quê? Ele era livre. Livre por quê?
porque ele não tinha preceitos legais para obrigá-lo a fazer isso ou aquilo. Mas ele, como servo de Cristo, debaixo da graça, ele era livre. Então, quando ele diz todas as coisas que são lícitas, talvez o melhor é dizer: eu sou livre e não ando debaixo da lei, logo posso fazer o que eu quiser, até coisa errada. Até coisa errada eu posso fazer. Sou livre. Cristo me deu essa liberdade. Ele escreveu aos Gálatas: se já ressuscitastes com Cristo, não vos torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Mas o que tem de gente que diz que está ressuscitada com Cristo, mas que anda escrevendo novamente textos, regrinhas para o outro, para regular o outro, para dizer para o outro como que ele deve fazer, não dizendo para o outro que ele também é livre, que ele não está debaixo de nenhuma lei, mas que há uma só lei maior sobre nós, que é a lei da graça e da liberdade em Cristo. Os coríntios, cultura grega, uma cidade, segunda maior cidade da época da Grécia, entre 100 e 200 mil habitantes, cidade portuária, uma efervescência cultural, um entroncamento que vinha gente do Oriente e do Ocidente. Óbvio que a vida naquela cidade era muito agitada. Havia sim, cultos com rituais, com sexualidade, muitos. Havia sim muitas orgias. Havia sim o uso extremado da sexualidade, ou como forma de rito religioso, ou como forma pura e simples de obtenção de prazer. E também havia, obviamente, uma cidade portuária, prostituição. O comportamento sexual desregrado, não há o que se falar. O comportamento sexual desregrado não tem nenhum amparo bíblico. Se você não tem regra sobre o seu corpo, se você não tem domínio sobre seus desejos, você precisa ter. Comportamento sexual desregrado é incompatível com vida cristã, simples assim. Porque eu tenho para mim que espiritualidade saudável tem muito que ver com sexualidade saudável. Simples. Então não é disso. Mas os coríntios, por terem uma herança grega, herança do diálogo, eles então disseram assim: olha, assim como a comida está para o corpo, eu devo comer e aproveitar, o sexo também. Então eu vou enfiar a cara. E essa era uma característica da cidade de Corinto, um desregramento da conduta sexual daquela cidade. E aí juntava aquilo tudo naquele caldo efervescente da cultura, do fato de ser uma cidade de encontro de diversas gentes, de cultura e muito dinheiro. Estava ali um caldo perfeito. Mas Paulo fala: olha, o corpo não é para a comida, nem a comida para o corpo, mas Deus é para tudo e ambos são para Deus. E ambos vão acabar um dia. Paulo usa o argumento que os coríntios estavam usando para defender o seguinte: olha, vamos enfiar o pé na jaca, que esse tal de sexo aí é muito bom, e vamos fazer o que a gente está a fim de fazer. Paulo: opa, eu sou livre, posso fazer, não estou debaixo da lei, mas nem todas as coisas me convêm.
E Paulo mais à frente fala assim: olha, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em vocês? E ele fala assim que Cristo ressuscitou e ele também há de ressuscitar esse corpo. E aí eu convido vocês a domingo que vem pela manhã, eu vou fazer uma pregação que é sequência dessa daqui, em que eu vou falar sobre a ressurreição do corpo, tá, Cláudio? Como Dona Aura me pergunta: pastor, mas e quem é cremado, como é que vai ressuscitar? Pergunta difícil, né? Pois eu vou dar a resposta para ela. Já dei, vou dar de novo. Então esse tema eu vou dividir em duas partes. Hoje é uma proposta de uma nova teologia do corpo. Sabem por quê? Porque esses pretensos teólogos que você vai encontrar aí no Google de um montão, eles vão parar aqui onde eu parei. Vão parar onde eu parei. Descrevi o contexto de Corinto, descrevi sexualidade sem regra, descrevi a imoralidade, descrevi tudo isso que jazia lá em Corinto, e a turma usava dos argumentos lógicos para dizer: olha, o corpo é para o sexo assim como ele é para a comida e vice-versa, então vamos comer à vontade, vamos enfiar o pé na jaca. E Paulo fala: olha, cuida do teu corpo. Paulo fala assim: cuida do teu corpo, porque ele é muito importante. Ele é muito importante para Deus. O corpo, esse corpo tão frágil, tão frágilzinho, que se você comer um pouquinho mais daquela canjiquinha com suã que a Sônia fez ontem, ele reage e fala assim: não aguento mais não, me dá uma heparina aí, me dá um negócio aí. O corpo, ele é tão frágil, mas ele é tão belo. Está aqui temos aqui dois profissionais da área de saúde, não sei quem mais aqui é da área de saúde, Flávio também, 3, Bárbara, 4, né? Um médico, um dentista, um farmacêutico, um biomédico, uma farmacêutica, um biomédico, não sei se tem mais gente da área de saúde, mas quando vocês começaram a estudar lá a biologia, vocês viram, existe uma escala que começa do ser vivo mais limitado, que me parece que é a ameba, e ter uma progressividade assim. Quando chega no ser humano, a obra é completa. Tudo em nós é perfeito, é completo. Há seres vivos que não têm, digamos, as funções do rim, ou não têm a função, sei lá, de fígado, falta alguma coisa. Em nós não falta nada. Nessa cadeia entre os animais, nós somos a espécie animal perfeita, completa, não falta nada. E quando você olha isso, gente, isso é maravilhoso demais. Meu coração um pouco preguiçoso, ele bate pouco, bate 60, 65 vezes por minuto. O Davi deve bater uns 120. Você imagina uma máquina batendo isso diuturnamente, no meu caso, há 61 anos e alguns meses. Você fala assim: isso é milagre. E tem gente querendo ver Deus fazer milagre. Deus, eu viver já é um milagre. Você viver já é um milagre. E outra coisa, essa máquina só precisa que você se alimente, sabe? De vez em quando você tem que ir lá e fazer uma recalchutagemzinha e tal, vai no médico, faz um examezinho. Mas o carro nosso, ele dirige 100 mil quilômetros, o carro já está pedindo quase que uma retífica completa. Nosso coração está aqui, ó. Quantos 1000 quilômetros eu já andei na minha vida? Então, o corpo humano é uma perfeição. O corpo humano é algo extraordinário. E foi Deus que fez. E Deus nos deu para habitarmos nele, vivermos nele, e mais, Deus também quer
dividir com a gente esse corpo. Olha que coisa bacana. Não é só nós que moramos aqui. O Espírito de Deus também mora aqui, juntinho. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Mas voltando lá aos teólogos da teologia do corpo, eles param aqui, em que o corpo é habitação, em que nós devemos nos manter livres das impurezas e tal. Mas eles não falam da maldade que um discurso segregador, que um discurso racista faz com o corpo do outro, que também é imagem e semelhança de Deus. Parece que para Deus há uma hierarquia de corpos. É claro que não há. Mas na visão desses teólogos da teologia do corpo, para Deus há uma hierarquia. E com todo respeito, um homem branco como eu, relativamente instruído, com um bom emprego, eu estou alto na hierarquia de Deus do corpo. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Um homem hétero também. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Nunca percebi, nem viajando pela Europa, pelos Estados Unidos. Nunca. Mas eu sei que essa não é a realidade de um homem negro, preto, que às quase 10 horas da noite estiver ali caminhando pela rua Guajajaras ali na frente. Ele pode ser visto como alguém perigoso. E quem vier do outro lado vai procurar atravessar a rua para não se encontrar com ele. Uma mulher preta, ela é duplamente, tem o seu corpo discriminado, porque é preta e porque é mulher. Então nós, ao mesmo tempo que tomamos a Bíblia para dizer que o corpo é templo do Espírito de Deus e é verdade, nós dizemos alguns templos do Espírito de Deus valem menos. Uma convenção batista dos Estados Unidos acabou de excluir todas as igrejas batistas que ordenavam mulheres. Sabe por quê? Porque corpos femininos não são dignos de receber a ordenação. Estão vendo como que uma coisa é a gente fazer uma defesa de uma teologia do corpo? O corpo é templo do Espírito, o corpo deve ser livre da impureza, mas na prática, corpos femininos não servem para todas as coisas. Já houve, e aí tem a ciência racista, porque a ciência também ela pode ser racista. Já houve na ciência racista, não só mais de uma vez, teses tentando confirmar que o cérebro das pessoas pretas é menor do que das pessoas brancas, e que por isso as pessoas brancas são mais inteligentes do que as pessoas pretas. Existe também teologia racista. É muito forte a teologia racista de que os irmãos pretos são descendentes de Canaã, de Cã, melhor dizendo, de Cã, aquele que abusou de Noé. Que a verdade é essa: Noé estava bêbado e o filho dele abusou dele sexualmente. O texto bíblico não fala claramente que foi abuso sexual. E anda-se dizendo por aí que
A intimidade do bêbado não tem dono, não é verdade? Tem uma expressão chula, né? Tem dono, sim. A intimidade do bêbado é do bêbado. Ah, mas a moça, ela estava drogada. Se ela não tivesse se drogado, ela não teria sofrido violência sexual. Ah, é? Então quer dizer que se a moça estiver bêbada, não estiver consciente, ela pode ser abusada sexualmente? O nosso irmão Robinho, crente, viu gente? Nosso irmão Robinho, condenado pela justiça da Itália, estou falando, citando, porque não tem nenhum perigo eu falar isso. Ele é condenado. E ele justificava. Certa vez, há uns 8 anos passados, uma moça, num baile funk, já viu como que essas meninas vão para o baile funk? Ela foi violentada por 6 ou 7 rapazes no Rio de Janeiro, na Praça Seca. E uma pessoa muito querida da minha família, crente, mas crente, que eu não quero ser igual a ela, jamais, dizia, a culpa é dela, porque ela estava usando roupinha, ela não tinha que estar fazendo nada lá no baile funk, ela procurou por isso. Uma mulher falando que a vítima era a culpada, porque o corpo daquela moça não foi respeitado. Então eu disse para essa pessoa muito próxima de mim, parente minha, eu falei, olha, eu concordaria com a senhora se a senhora justificasse para mim por que que uma freira também é estuprada. Se a senhora explicasse para mim, houve um caso nos Estados Unidos que uma mulher em coma durante 20 anos apareceu grávida. Se a senhora explicasse para mim o que aquela mulher em coma, inconsciente, o que ela fez para seduzir aquele malfeitor que abusou do corpo dela. Tem 3 milhões de corpos que hoje não podem dormir com seus amantes, com suas amantes na Ucrânia. Tem 3 milhões de corpos que não podem receber beijo dos filhos. Três milhões. Mulheres e crianças que tiveram que fugir da Ucrânia, que deixaram seus maridos naquela guerra maldita, não têm o carinho do pai. As mulheres não podem sentir o calor do corpo dos seus maridos. As mulheres não podem sentir o prazer da sexualidade saudável com seus maridos, porque estão separados. Corpos que foram violentados por uma guerra maldita e estúpida, como toda guerra. Assim como na Ucrânia tem muitos corpos. Havia 120, 160 corpos de afeganistãos jogados no canto do aeroporto de Guarulhos, quando o governo federal, juntamente com o governo de São Paulo, conseguiu um lugar para receber aqueles corpos e dar a eles dignidade. Uma colônia de férias do Sindicato dos Químicos lá de São Paulo. A prefeita da cidade, uma mulher que também gera corpos, impediu a entrada dos ônibus na cidade,
porque aqueles corpos não merecem um lugar. Não merecem um lugar para descansar. Não merecem um lugar digno para tomar um banho, para dormir numa cama gostosa, para não dormir no chão frio do aeroporto, daquele ar-condicionado insano dos aeroportos, para não ficar vulnerável àquele todo tipo de gente que transita dentro do aeroporto, principalmente o aeroporto de Guarulhos, que é uma coisa horrorosa. Uma mulher prefeita não deixou que os ônibus entrassem porque eram corpos afegãos. Afeganistão. Mas nós ficamos daqui contra o Afeganistão, contra o Talibã, contra aquele governo maldito, contra aquele governo radical, de islâmicos radicais. Mas na hora de receber os corpos que saem de lá, que querem vida, não pode entrar. Mas graças a Deus, com a atuação dos governos federal, estadual, aquela mulher saiu da sua sensibilidade. E olha que coisa mais nojenta. Foram lá pedir o auto de vistoria do corpo de bombeiros. Por que não pediram antes? Ou será que aquela pousada foi construída de ontem para hoje? Vejam como que o legalismo ele é usado o tempo inteiro para fazer mal. Então muita gente boa pega esse texto e usa como uma arma contra aqueles corpos que são diferentes. É o corpo preto, é o corpo feminino. Me custa tanto ser pai de duas moças, mulheres, e ser avô de uma menina, saber que esse negócio não está resolvido. Saber que elas em algum momento vão ser discriminadas em algum lugar, simplesmente por serem mulheres. Só por ser mulher. Sabe? Então, essa discriminação que nós fazemos com corpos que são diferentes, corpos que fogem do nosso padrão, daquilo que nós construímos como padrão, seja no comportamento, seja nas suas características, mas é o corpo que Deus te deu. E parafraseando aqui Rubem Alves, nosso inesquecível, Rubem Alves fala que esse corpo ele é tão importante, que Deus quis vir morar num deles. E ele fala que esse corpo é tão importante que esse corpo não sai por aí em busca de um espírito, mas que o espírito sai em busca do corpo. E que por ser corpo, ele vai ser ressuscitado. Sobre isso eu vou falar domingo que vem. Ele vai ser ressuscitado. Sabe por quê? Porque temos o mais importante na nossa relação com o nosso Deus, é o nosso corpo. E é onde Deus habita. Cuidemos dele, mas cuidemos também do corpo do outro. Não vamos nunca usar a Bíblia para dizer para o outro: o seu corpo é objeto de vergonha, o seu corpo não merece, seu corpo não pode, seu corpo não tem direito, o seu corpo é um vexame. Não, o seu corpo é lindo, ele é assim, do jeito que ele é. Presente que Deus te deu, seja grato a Deus por ele, respeite-o e respeite também o corpo do outro, porque ele também é morada, é habitação de Deus. E por falar em corpo, o corpo mais especial, mais sublime, mais maravilhoso, foi dado por amor de nós. Esse corpo, sim, ele é expresso no pão e no vinho.
Vamos cantar uma canção?